Boa tarde, é um prazer, né, abrir essa nossa mesa redonda para discutir esse tema tão importante, tão central para a discussão sobre planejamento no Estado moderno, né, no Estado contemporâneo, melhor dizendo. O trabalho da Celeste é bastante interessante, eu acho que a gente vai ter uma discussão rica hoje, que toca em questões como intersetorialidade, interdisciplinariedade, né, no tratamento de temas de políticas públicas, e é uma felicidade ter aqui nossas colegas, né, companheiras de governo, Mariana e Perla, compondo a mesa, por conta do envolvimento delas com esse projeto, que é dos projetos mais interessantes do governo, mais importantes, que foca na criança, desde uma perspectiva, não é, transversal, intersetorial, entendendo, não é, a questão da situação da infância e da juventude no Distrito Federal, por essa perspectiva, até porque não pode ser entendida de outra maneira, né? Toca em diversas esferas da vida, não é, dos nossos cidadãos em formação, não é, e cidadãs em formação. Então, eu acho que a discussão que a Celeste propõe é muito bem-vinda no âmbito desse projeto do Criança Candanga, e fica como uma colaboração, não é, da Codeplan para esse projeto. Não é? A Codeplan está completamente comprometida com a causa, com essa discussão, com esse projeto do Criança Candanga, e, obviamente, naquilo que nos toca, não é, que é a realização de estudos, de pesquisas, de pensar, não é, o planejamento e as políticas públicas no Distrito Federal. Vocês sabem que podem sempre contar conosco no sentido de apoiar o que for necessário. E eu espero que essa também seja mais uma de várias, né? A gente já fez algumas atividades aqui, vamos continuar fazendo. Tivemos um evento muito interessante quando a gente apresentou diversas informações sobre crianças e adolescentes no Distrito Federal. Os trabalhos já estão todos online, eu acho que... Ou não, faltam 2, mas, enfim, a Ana pode depois até comentar um pouquinho mais sobre isso. As apresentações foram muito, muito ricas, muito boas também. Então, é tocar para frente e aprofundar, na verdade, acelerar, não é, essa interação nossa, no sentido de tornar viável e concreta essa transversalidade, não é, da produção de conhecimento e de pensamento sobre planejamento e políticas públicas. Eu vou passar a palavra, então, para os demais colegas da mesa. Agradeço a presença do Everardo Aguiar aqui na mesa, é sempre um prazer dialogar contigo, e eu entendo que nós vamos fazer nossas falas de abertura e depois a gente passa a palavra, não é isso? Celeste, para você fazer a sua apresentação e a gente retoma o debate depois, ok? Eu vou passar a palavra para o Everardo. Tá. A Celeste fala depois. Como é que vocês querem fazer? Vocês querem fazer uma fala inicial? Vocês preferem deixar para fazer uma fala depois da apresentação? Ou eu deixo à vontade. Aqui a gente sempre trabalha assim no improviso, mas acaba dando certo no final. O que vocês preferem? Você quer falar depois, Mariana? Tanto faz. Perla, o que você prefere? E depois... Então, tá ótimo, ok? Mariana, você... Mariana. A Mariana não. Ana. Everardo, você quer falar alguma coisinha agora? Então tá ótimo. Então, Ana, passo para você. Você faz uma apresentação um pouquinho mais detalhada, inclusive, do trabalho, se você achar adequado, e a gente já passa a palavra. E aí, depois, recompomos a mesa e fazemos o debate. Tá ok? Então tá ótimo. Então, boa tarde a todas e a todos. É uma felicidade estar aqui para apresentar mais um trabalho, né, desenvolvido na Codeplan, neste caso, na diretoria, que eu estou como diretora, né, agradecer o desafio proposto, né, para Celeste, que é pensar essa questão importantíssima para a política pública, que é a intersetorialidade. Eu acho que a Codeplan vem atuando, né, nesse sentido de buscar congregar e articular, né, todas as áreas, principalmente no que tange a informações, produção, né, de indicadores, né,
preocupada em fornecer subsídios justamente para a formulação, avaliação, monitoramento de políticas públicas. E, neste caso, né, a gente está muito feliz porque, além de ter um programa, né, da importância, né, do Criança Candanga, é uma felicidade tê-lo também aqui como um objeto de análise e poder contribuir, né, na sua execução e aprimoramento, se isso, né, na visão de vocês, né, são considerações que o trabalho da Celeste traz e que poderão, né, auxiliar nessa integração de políticas. Então, eu acho que é essa a intenção. Então, o trabalho foi desenvolvido, né, pela Celeste, são vários apontamentos, né, que trazem para a discussão, e a gente achou muito interessante fazer uma mesa redonda, debatendo a temática, trazendo Everardo, né, que trabalha com redes sociais locais, né, trazendo a participação da comunidade, que a gente acha que é fundamental, né, para que a gente tenha realmente políticas públicas eficazes, né, e que elas, né, se revertam realmente, né, para a contribuição da população no território. E agradecer a presença de Mariana, de Perla, né, que estão aí trabalhando no programa Criança Candanga. Então, obrigada, Lúcio, e passamos. Vamos desfazer a mesa, eu acho que é mais fácil, né, a gente assistir. Você vai apresentar? Você vai apresentar? Ah, não, então podemos ficar. Então tá bem. Celeste, por favor. Só fala. Bom, essa preocupação com a apreensão da realidade na sua complexidade é uma coisa que me persegue desde sempre. Né, que a gente percebe que a abordagem, né, de um setor só, com a visão exclusiva em um aspecto da realidade, não considera muitas coisas que precisam ser consideradas para se ter uma abordagem da complexidade da realidade e de poder elaborar e propor, desenhar políticas que sejam que ataquem os problemas que a gente sabe que precisam ser enfrentados, né? E mais a situação nossa vai ficando complexa e difícil, né? O Brasil realmente vive uma situação muito difícil, mas eu sinto essa necessidade, né, de juntar as partes, de juntar as cabeças, de juntar os órgãos, de juntar as informações para se trabalhar de uma forma conjunta. Infelizmente, a máquina administrativa ainda é muito rígida, né? As partes são muito separadas, né? Infelizmente, tem uma cultura ainda de propriedade das partes que tem impedido uma articulação maior. A questão da informação, de se conseguir aqui, os nossos colegas sempre reclamam, né, da dificuldade de se conseguir informação. Todo mundo vive isso. Desde a época que eu fiz a minha primeira dissertação, né, eu já senti isso e, infelizmente, não conseguimos superar isso ainda. É uma dificuldade muito grande de acesso à informação. Então, nessa pesquisa, né, que foi sugerida pela Ana Nogales, então nós procuramos construir, né, um raciocínio e encontramos, né, coisas interessantes, né, de pessoas que já analisaram essa questão da dificuldade da articulação entre as partes, né? Alguns autores associam isso a uma forma de fazer política que é determinada principalmente pelo poder econômico, pelos que têm capacidade de influenciar no aparelho de Estado, né, estabelecer as políticas, né, e como nós somos uma sociedade de classe, né, com diferenças abissais, né, quem tem mais poder de pressão tem conseguido imprimir mais a sua marca, né? Não é por nada, né, que principalmente empreiteiras são envolvidas nos escândalos, né, porque são formas de ganhar dinheiro, né, formas de impor a sua vontade. E, ultimamente, até do livro do Everardo, né, eu peguei algumas coisas que eu achei muito interessantes, que tem algumas, e a gente vem observando mesmo, é um processo lento, mas que vem acontecendo,
né, de movimentos sociais conseguirem impor alguma agenda, de conseguirem entrar, né, no desenho das políticas públicas. Mas ainda é muito incipiente e se percebe até pelo quadro social e econômico que é vivido no Brasil hoje, se percebe realmente que o interesse coletivo não foi priorizado, né, de forma a mudar uma realidade, a transformar uma realidade, ou pelo menos ter uma alavancagem importante desse processo, né? Então, a intersetorialidade, ela poderia quebrar um pouco esse monopólio de alguns grupos, né? Primeiro porque se estabeleceria um processo transparente de elaboração de política, né? Que ainda não existe, né? Esse processo. Então, com vários órgãos participando, teria mais transparência, mais possibilidade de uma discussão entre vários aspectos da realidade, e principalmente no ambiente de escassez de recurso, isso seria muito importante que se fizesse isso, que se trabalhasse dessa forma, né? Então, além teria isso, né, as vantagens de congregar um grande número de órgãos, de instituições, de pessoas, de melhorar o uso do recurso público, de ter maiores resultados, né, em benefício do interesse coletivo. Aí nós falamos um pouco no texto sobre a importância, então, do funcionário público, né, nosso papel, né, em um contexto desse tipo, né, que primeiro que não existe neutralidade, né, quer dizer, cada um de nós tem uma carga ideológica, de conhecimento, de motivação, né, que participa de uma determinada forma dentro na elaboração das políticas, elaboração e implantação de políticas públicas, né? Alguns autores também falam de problemas que se vê no corpo funcional de vários níveis administrativos, que são muitas vezes deficiência de conhecimento mesmo, mas muitas vezes problemas de depressão, de um tipo de postura, falta de conhecimento, falta de consciência do seu papel, né, dentro da coletividade. Eu tive, né, a oportunidade de ficar quase 3 anos pesquisando numa universidade francesa, e realmente é uma diferença muito grande. Cada pessoa assume um problema social como seu. Então, há um envolvimento muito maior. Então, a esse respeito, eu penso que poderia ser feito um trabalho de conscientização para melhorar a cultura, melhorar o envolvimento, né? Porque, na realidade, o que está se vendo aí de problemas econômicos e sociais é resultado de uma ação de governo, de governos históricos, né? Então, espera-se que em algum momento haja uma mudança de rumo para ter um enfrentamento verdadeiro dos problemas que nós estamos vivendo. Porque também, se a gente for fazer cenários, né, quer dizer, a persistir nessa direção, o que vai ser de nós? O que vai ser desse país, né? Então, um ponto importantíssimo que eu acho nesse processo de elaboração de políticas, né, e acompanhamento, e avaliação, e tudo, implementação, esse aspecto que Everardo levanta, né, da participação das redes sociais locais. Eu tive a oportunidade de ir num encontro que teve da UNB, e eu fiquei muito sensibilizada mesmo de ver o comprometimento, a vontade das pessoas de resolver as coisas. E as inúmeras queixas que fazem em relação à falta de permeabilidade do governo em relação às demandas, à necessidade de discussão, né? E uma coisa super bonita, né, que ele fala, aí que você fala, né, Everardo, a parte da afetividade, que eu nem ia muito falar de afetividade, a Ana falou, fala da afetividade, porque realmente isso aí faria parte de uma mudança cultural, né, de um envolvimento emocional das pessoas, de cada um de nós saber que a realidade é nossa, e que são pessoas como nós, que estão vivendo problemas terríveis, né, situações de violência, de pobreza, de sofrimento terríveis, né, na medida que a gente abra, né, para as pessoas, né, para elas a possibilidade delas
se envolverem com esses problemas, né, com todas essas questões, os resultados podem ser muito melhores, né, do trabalho de cada um de nós, da máquina como um todo, da sociedade se envolvendo, né, da receptividade que a gente deve ter com a sociedade civil e tudo, né. Bom, então, aí vem uma parte também que um instrumento, uma ferramenta que eu descobri no ano 2000, quando foi lançado o livro verde da Sociedade da Informação, que para mim aquilo foi uma coisa que podia resgatar muita coisa, que é a capacidade, o potencial das tecnologias de informação e comunicação, né, que hoje todo mundo tem acesso, praticamente, né? O celular, no Brasil, se expandiu de uma forma impressionante, né? Então, seria uma ferramenta que pode não só permitir que o próprio governo trabalhe conjuntamente, em tempo real, né? Claro que tem toda uma estrutura que tem que ter por trás, né? De pessoas, de estrutura de informática, né? Mas é uma coisa que, no meu entendimento, e, quer dizer, e também eu li muito Castells e Pierre Levy e alguns autores que já desde os anos 90 alertam para isso, sabe, da importância, da capacidade dessas tecnologias de permitirem uma articulação horizontal que não precisa de hierarquia, que não precisa de intermediários, né, que pode ser feita de forma organizada, né, envolvendo grandes números de pessoas, né. Então, eu sou realmente defensora da utilização das tecnologias de informação e comunicação e penso que, por exemplo, o trabalho do Criança Candanga, que é um trabalho belíssimo na sua concepção, né, poderia dar um salto bem grande com uma excelente plataforma, moderna, interessante, amigável, né, participativa, onde todo mundo possa entrar e participar e sugerir, e as coisas poderiam ser muito aceleradas. Eu tenho impressão, assim, porque eu vi também isso em outras situações, que se pode dar saltos importantíssimos usando essas tecnologias. Então, acho que são duas direções principais, são as providências tecnológicas que precisam ser tomadas e as mudanças culturais, né? Então, é isso. Eu espero muitíssimo que se faça belas plataformas para a gente dar um salto que nós estamos precisando muito. Obrigada. É do jeito que a Mariana queria, né, Mariana? Está em casa, né? Tudo bem, vamos aceitar aqui. Bem, boa tarde, meu nome é Everardo, eu sou educador social e eu li o trabalho da Celeste, a publicação, então vou tentar dialogar com ela aqui, já vou aproveitar logo minha fala a partir da minha experiência nos últimos 10 anos de dedicação efetiva e voluntária em Brasília para entender o que é essa sociedade de interação que ela fala tanto do Pierre Levy como do Castells, tá? Eu acrescento nessa teoria o Capra, porque eu acho que o Capra é uma pessoa que a gente tem que, de vez em quando, ter a oportunidade de ler com atenção. E no Brasil, ajudaria muito, quem quiser também entender sobre isso, ler Augusto de Franco com a sua concepção de rede. Eu acho que ajuda muito a entender o Brasil. E essa sociedade de interação que existe, que eu tenho dito, na maioria das vezes, que é a sociedade do desenvolvimento que pouca gente vê. Porque a gente ainda vê desenvolvimento como prédio, viaduto, carro, e faz parte da nossa cultura isso como desenvolvimento social, e não como um processo importante, necessário, contemporâneo, etc. Então, eu não vou me dedicar a tratar sobre a implementação, a construção da política, porque não é isso que eu trato. Acho que tem a Constituição, tem organizações internacionais que têm decisões
profundas sobre a questão da política pública, então eu não me dedico a isso. E no caso nosso, nós temos a Constituição Federal e tem as regulamentações, tem os estatutos, então isso para mim está decidido. As conferências existem, então não adianta ficar inventando, porque nós temos um arcabouço jurídico constitucional que nos diz o que é a política pública para os diversos segmentos. Criança, adolescente, mulher, idoso, etc. Então, eu também não me dedico a isso. O que eu me dedico? O que eu tenho observado nos 10 anos? O que é? Se nós decidimos coisas tão importantes e necessárias para a cidadania brasileira, por que nós, com isso, não criamos ambientes para efetivar o que nós decidimos? O que nós fizemos foi isso. Nós criamos um conjunto de uma legislação importante, que aí, mas nós temos pouquíssimos ambientes para que essas nossas decisões sejam realizadas. Eu vou tratar aqui do meu pedaço. Há mais de 10 anos que Brasília, e toda vez que eu falar Brasília, eu vou dizer que Brasília é só uma coisa, e aí eu já vou aqui entrar no debate, que os estudiosos com certeza não vão gostar do que eu digo. Eu acho que Brasília só é um território. Esse negócio de território estrutural, território de Taguatinga, território da Ceilândia, eu acho que é um equívoco para implementar a política pública, para tratar a política pública, porque aí abre também, por outro lado, a minha quebrada, o meu negócio, a minha periferia, etc., prejudica mais ainda a implementação da política pública. Então, eu trato Brasília como um território único. Então, eu vou falar disso. Nesses últimos 10, 12 anos, que é onde eu tenho me dedicado, eu tenho observado que os profissionais que estão no Estado resolveram, a partir de observar que existe uma sociedade em rede, fazer com que as suas expertises sejam realizadas, para que ela possa fazer da sua atividade profissional, do seu conhecimento, algo prazeroso. Porque ela chegou e falou o seguinte: eu me formei, formei assistência social, educação, ciência política, etc., e fui trabalhar na estrutural. Ou fui trabalhar no Guará. Mas eu chego lá e vejo assim, que eu tenho muita dificuldade de fazer aquilo que a Constituição decidiu, aquilo que a conferência da minha especialização decidiu, porque os meus equipamentos públicos e a eficiência da política pública eu não dou conta de realizar. Para os profissionais, eles usam a palavra doença, de adoecer. Então, eu não gosto muito de usar isso, não, porque quando você tem muito tesão, você adoece muito pouco. Vontade de fazer, acreditar no que faz, você adoece muito pouco. Então, eu tiro esse termo, mas não há dúvida, não há mais como negar que existe um capital humano que está no governo, e Brasília é privilegiada, dos 11 estados que eu morei, Brasília é privilegiada, que, ao não realizar a sua atividade profissional de forma eficaz, tem dificuldade emocional. Por isso que eu trato um pouco da afetividade nesses ambientes. E aí, o que essa experiência tem mostrado? Que muitas das vezes não é só que você não possa fazer. É porque nós temos um Estado, a hierarquia do Estado é exagerada. Essa hierarquia, o seu radar, não dá conta de entender a sociedade que nós vivemos, porque ela se encastela aqui na Codeplan, estou só fazendo aqui não a Codeplan, só se encastela aqui, se encastela na UNB, se encastela na academia ou nos poderes de decisão de Estado, nas hierarquias tanto do Estado quanto dos partidos políticos e agora das igrejas. E essas hierarquias não dão conta de entender o que acontece a mais do que 2 calçadas da sua rua. Então, o cara que está no plano piloto, eu moro aqui no Lago Sul, ando de ônibus há 26 anos. Todas as cidades aqui não tem uma que eu não tenha ido de ônibus. Todo dia, quase. Aliás, desde cedo. E aí você não entende que cidade é essa que nós moramos, que o cara que mora no Parkway, porque teve 2 furtos em um ano, ele quer um batalhão policial. 2 furtos em um ano. Aliás, do Jardim Botânico, perdão, do Jardim Botânico, 2 furtos. Ele quer um batalhão policial. Que você tem que ter pelo menos 120, 200 policiais. Enquanto na estrutural, do Itapuã, que é mais pertinho, em São Sebastião, você deve ter no mínimo 2 furtos por dia.
Então, a cabeça não compreende o que nós estamos fazendo. Então, a experiência que a gente tem é o seguinte: nós precisamos ter, então, ambientes que esse capital humano, que sabe que existe uma decisão de política pública constitucional, fazer chegar às pessoas. E eu não vou entrar aqui no debate entre pobreza, nem desigualdade social, para também não entrar na questão de eu tratar só do ambiente. Por isso que essas pessoas se reúnem há mais de 10 anos, voluntariamente, uma vez por mês, e é o que eu tenho obrigado nesses últimos 10 anos com todos os governos. Pelo Arruda, pelo Rosso, pelo Agnello e agora pelo Rodrigo. Faça com que esse capital humano seja reconhecido e você reduz 50% dos seus assessores em qualquer administração dessas cidades. Só basta ouvir essas pessoas. Reduz 50%. Porque são essas pessoas, primeiro, que sabem o que tem que fazer com a criança, com o adolescente, quando a mulher é violentada, abusada, quando chega um idoso no CREAS ou no CRAS, quando vai um garoto para o conselho tutelar, primeiro que sabe o que fazer. E segundo, tem paixão pelo que faz. Por isso que são voluntárias em ficar uma vez por mês, 4 horas, tentando acertar os chamados fluxos locais. Que nós, por mais inteligentes que nós sejamos, não damos conta de entender esses fluxos locais. Porque o fluxo que é feito aqui, ele é baseado em 3 princípios. O princípio da articulação política entre os partidos políticos, por isso ganhou o governo. O princípio hoje das corporações, seja de trabalhadores ou empresariais, que é um princípio ruim para você entender, está aí o resultado das corporações. Está aí o resultado das corporações nos últimos 2 anos. E agora, o que eu estou citando, que são as igrejas, para ter um poder de decisão sobre o papel do Estado. Essas 3 coisas dificultam muito a compreender o que está lá na frente. Porque se for uma secretaria, por exemplo, que seja coordenada ou dirigida por alguém que tem uma concepção religiosa de que, por exemplo, LGBT não merece determinadas políticas, então ele não vai fazer. Se o cara acha que fazer cultura, está no movimento cultural, e o movimento cultural, a pessoa toca, bate papo, fica até de madrugada ou fuma um baseado, então não é cultura. E porque ele tem aquela... Então, essa política não vai dar certo. E aí eu não estou excluindo aqui nenhum empresário, nenhuma corporação empresarial, nenhuma corporação de trabalhadores e nenhuma religião, se aqui em cima nós tivéssemos ambientes de governança. E nós não temos. E nós não temos, não é nesse governo, nós não temos em nenhum governo. Não é nesse aqui não, é nenhum. Por onde já passou. Essa falta de ambiente de governança, ela dificulta a efetivação da política na ponta. Algumas vezes, alguns secretários, alguns eu sou aqui, e são todos mesmo, quando chega assim na reunião e fala assim, eu vou fazer o planejamento estratégico da minha secretaria, eu digo logo, vai dar errado. Por que dá errado? É porque ele faz da secretaria dele. Ele é muito inteligente, então ele faz o tal do planejamento estratégico da Secretaria de Desenvolvimento. A de Saúde acha que é mais inteligente do que o de Desenvolvimento, ele faz o sozinho. A de Segurança é mais inteligente do que os dois juntos faz, e o de Educação, e não dá certo, porque o que ele faz aqui não encaixa com o lado de baixo. E o que é que nós estamos fazendo nesses 10 anos? É fazer um fluxo aqui embaixo, que mostre para cá para cima, que é o seguinte, ou você reconhece que existe capital humano aqui e capital social, ou tudo que você fizer não dá certo. Não dá certo e não é por nada, é porque eu não quero, é porque não dá. Aí a Perla acabou de participar de um seminário comigo sobre a questão da violência, e a violência com relação contra a mulher. A Ceilândia aparece com os dados estatísticos extraordinários, de grande, acabou de participar. Você estava lá, né? Estava. Acabou de participar. Ora, não vai dar certo. E por que não dá certo? Porque a realidade é muito diferente, como fala no artigo que ela refere aqui. A realidade é muito diferente do que a gente está pensando aqui. Porque não tem a violência de um abuso sexual, mas você, não sabe, você pode saber se esse homem que fez o abuso se ele é dependente, se ele não é, se essa pessoa se ela tem um relacionamento duradouro, se não. É um conjunto de outras coisas que, por mais que a gente tenha boa vontade, quando chega lá no negócio, fala assim, meu bem, não é bem assim.
Então, em vez de ficar formulando aqui em cima, com a melhor boa intenção do mundo e com todo o conhecimento que nós temos, faz-se necessário descer um pouquinho do pedestal e compreender o fluxo que está acontecendo. Juntar, observar esse fluxo aqui para fazer a política aqui ajuda e muito. Eu vou dar 2 exemplos aqui que são desastrosos, mas são muito simples de resolver. Eu estava um dia desse, um ano passado, numa reunião lá em Braslândia, na rede social de Braslândia, e a decisão era o tema era o seguinte: o Corpo de Bombeiro de Braslândia tem aquela piscina para o Bombeiro Mirim, que é um programa extraordinário que não tem quem não fale bem. Eu falo bem daqui desde que me entendo. Era doido para ser Bombeiro Mirim, né? Não dei conta, passei da idade muito cedo, né? Muito rápido. Então, é muito rápido. Então, o que acontece? Lá tem. Aí a rede reunida, o que é a rede? Assistente social, educador, policial, Ministério Público, gente da sociedade civil que está lá. Aí fala assim, pô, tem criança que podia estar tomando banho e fazer a ginástica, a natação naquela piscina do bombeiro. Aí fizeram toda uma articulação, chamaram o diretor da regional de ensino, chamaram o administrador, vamos embora fazer o negócio e tal. Vamos botar as crianças lá. O secretário de Educação liberou 2 professores de Educação Física. Tem uma resolução do Corpo de Bombeiro que diz que só pode dar aula da natação na piscina se for um bombeiro. Prefere a piscina fechada. É de uma estupidez, isso é de uma ignorância do ponto de vista político, de governança, extraordinário. E não tem ninguém que diga assim, faça um termo de cooperação. É evidente que o bombeiro é muito bom, mas é evidente que o professor de Educação Física da Secretaria de Educação também deve ser muito bom. É responsável e vai cuidar dessa... Está lá, até hoje. Isso é de uma... Quando eu olho isso, digo, gente, não tem sentido esse cara ser comandante. Não tem sentido. Para a governança não tem sentido por outro motivo. Mas para a governança, para dar certo, para a política funcionar, não tem sentido. Agora, é culpa desse governo, é culpa desse comandante? Não, essa é a nossa cultura hierárquica. Porque o Estado veio de cima para baixo. Tá? Então, eu tenho acompanhado isso em Brasília. Somos 21, eu chamo localidades, né, que para alguns são territórios, são 21 localidades que existe. A Tati está aqui e tem acompanhado a gente da Fiocruz, que tem essa experiência há mais de 10 anos. Fizemos 2 grandes encontros, um deles a Celeste participou, que essa que ela viu agora, mas nós fizemos um outro. Criamos uma metodologia diferenciada, que o encontro não são nos dias, mas é um processo de 1 ano, ou mais de ano, batendo papo, conversando, fazendo coisa, brincando, falando de afetividade, de emoção, de desejo, de sonho, e fazendo coisa. Né? E esses ambientes, ele tem também feito um negócio que é muito importante, que vai dialogar também com o seu texto, que é a questão da parceria entre as secretarias. Olha, eu estou convencido de que esse termo tem que ser retirado. Parceria entre secretarias significa o seguinte: não interagir com as políticas decididas nos fóruns na Constituição Federal, por exemplo. Porque a parceria é o seguinte: eu sou seu parceiro, só até aqui. Mas eu não tenho obrigação de ir até ali. Mas o governo não vai até lá? Então eu quero integrar a minha política, a sua política e a dele, e chegar no final. Porque se eu fizer só parceria, eu só vou até aqui. E se me interessar só ir até aqui, pronto. Então esse termo tem que ser superado dentro do governo. Enquanto as parcerias forem o seu principal, e aí, como o Estado é fatiado entre partidos, corporações e agora as igrejas, as parcerias vão ser só com os iguais. Não vai com todos. Então, se eu tenho uma diferença com você, eu sou secretário de Educação e você é de Segurança, e eu não gosto muito de você, ou você não gosta de mim, o que é que eu faço? Uma parceriazinha simples. Mas eu vou lá, eu não sou sacana com você, nós somos secretários, reunimos, batemos um papo com o governador, todo mundo junto, agora eu só vou até aqui, meu amor. Você é ótimo, mas eu só vou até aqui, porque eu quero que você se lasque, porque eu quero ser deputado. Essa é a relação com o governo. Então, se nós não conversarmos isso de forma muito franca, a nossa política de parceria é uma política fadada ao fracasso. Agora, só tem problema do lado de cá? Eu também acho que tem problema do lado de cá nosso. A nossa origem
chamada sociedade civil, é a origem da chamada ONG. ONG foi um termo criado no final da década de 70, início dos anos 80, que chama Organização Não Governamental. Por quê? Porque nós éramos muito sabidos. Nós somos cabeça branca, né? Nós somos mais velhinhos do que os outros aqui, né? Porque nós achamos que tudo que vem do Estado não serve, porque nós estávamos saindo da ditadura, então não serve. Acontece que um dia nós chegamos em algum momento no Estado. Mas a nossa cultura é a cultura da negação. Então, se você é legal, a Perla é muito gente boa, mas a Perla agora está no Estado, então a Perla, a partir de agora, não presta mais. Não é assim, Perla? Isso é um desastre da nossa cultura. Então, nós não estamos tratando mais de formular sobre a política pública, nós temos que tratar da formulação do ambiente da efetivação da política pública. O resto é bobagem. Desculpa a expressão. É o ambiente que vai fazer que essa política é eficiente ou não, porque a decisão dela é necessária, porque nós interpretamos a conjuntura, interpretamos a questão econômica, interpretamos a questão do Estado, mas nós não temos ambiente de efetivação. E aí eu dialogo muito com o seu texto, também nesse sentido, né? Porque nós também somos incapazes de compreender que a Perla está no governo, porque ela tem uma expertise X, e ela vai pegar esse conhecimento dela, e ela vai transformar esse conhecimento, vai misturar esse conhecimento dela com o meu, que é bem menor do que o dela, e o meu conhecimento pequenininho com o dela, que é grande, vai ser um terceiro, e é esse conhecimento que interessa. Porque o dela sozinho, que é melhor do que todos nós, não vai adiantar, e o meu sozinho, que é pequenininho demais, também não vai adiantar. Então, nós vamos pegar esse que é muito grande dela, e o meu, que é pequenininho, e colocar no ambiente para ser o terceiro, esse terceiro pode ajudar. Por isso que são ambientes afetivos, e não articulações políticas. Se esses ambientes de redes sociais se transformarem em articulação política, também está fadado ao fracasso. Porque a articulação vem de uma palavra de uma origem, que é eu me articulo com os iguais. Eu me articulo com quem dá certo. Então, se o Renaud dá certo comigo, eu me articulo com ele. Se ele não dá, eu me articulo com ela. E quando eu me articulo com alguém, eu tenho que derrotar alguém. Porque essa é a nossa cultura. Então, do nosso lado também não é fácil. Por isso que eu tenho me dedicado a só conversar sobre os ambientes. E por isso que eu tenho dito que os ambientes de redes sociais locais, se não derem certo, nós vamos passar mais uns 20, 30 anos para fazer alguma política pública dar certo aqui. Porque esse ambiente é parte do princípio da colaboração e não da competição. Parte do princípio que eu vou sair do meu lugar, da assistência social do CRAS, ou do CRES, ou da saúde, ou da criança, ou do Provide, que é o programa da Polícia Militar, etc. E vou lá porque eu quero colaborar com ela, porque eu quero me afetar com o seu conhecimento, para você se afetar com o meu, e essa indignação, que fala lá, o Pierre Levy fala muito nisso, da indignação, essa indignação ela se transforma em uma ação colaborativa. É isso que vai nos permitir a fazer a política. Por isso que eu tenho me dedicado, eu chamo que esses ambientes são afetivos, colaborativos, e só tem um motivo para existir. Se for para efetivar a política pública. O que é efetivar a política pública? É fazer isso que nós estamos tentando lá fazer na Ceilândia. É juntar todo mundo, tentar construir um fluxo real, porque o fluxo de cima não funciona, um fluxo real, e fazer com que aquela mulher que foi abusada, que foi violentada, aquele garoto que foi abusado e foi violentado, deixe de sofrer. E eu tenha prazer com a minha atividade profissional. Se nós não tivermos prazer com a nossa atividade profissional, nós seremos um péssimo profissional. Então, eu tenho me dedicado a isso, li o texto, parabéns, eu acho que você coloca as coisas muito bem. Eu questiono alguns termos, mas é bobagem minha, né? Eu tiro essa palavra de intervenção. Intervenção é uma palavra da academia. Por que as pessoas usavam intervenção muito quando ia lá? Há 10 anos atrás, quando a gente saía do CRAS da Ceilândia Norte, 10 anos atrás, não lembro mais, 2000. O que acontecia? A gente saía do CRES, do CRAS ou de qualquer um, não ficava nenhum carro no estacionamento. Agora não. Já tem carro no estacionamento. E por quê? Porque foi a política que foi feita de 2002 para cá, 2003, de acesso de pessoas da Ceilândia, da estrutural, fazer curso superior, e a partir da sua formação superior poder exercer um cargo de mando naquele território, naquela localidade. É só por isso, a palavra intervenção desconhece o conhecimento local, não respeita a sabedoria das pessoas que estão lá. Isso é um problema para a efetivação da política pública. Por isso que eu chamo interação. Claro que isso tem a ver com a lógica do debate que a gente vai fazer, e eu acho que Castel trabalha essa questão da interação, e aqui eu falo que eu acho que a intervenção, nesse caso, não cabe. Então, por exemplo, no plano piloto, na intervenção,
Eu fui um dia desse no IESB falar para os alunos de psicologia, os alunos, mas quando o cara está surtado tem que intervir. Isso é outro problema, isso é de saúde, não é de, isso é de outra coisa. Não, não é de ambiente, ambiente não, ambiente é de interação. O ambiente é de reconhecimento, é de afetividade e de efetividade da política. Então não cabe, ou não deve, num ambiente de interação de política pública, por exemplo, nós tiramos na metodologia nossa no encontro lá, do segundo encontro. Teve alguém que queria falar assim, como é que é um facilitador, fora Temer. Para com isso, como é que você vai facilitar falando fora Temer? Porra, tu é maluco? Não, não cabe. Você pode ser fora Temer, pode não gostar dele, mas meu amigo aqui é para facilitar. Não é para criar polêmica. Entenda, a palavra ela tem um sim quanto você. Então não tem sentido. Então você pode ser fora, eu não gosto dele, mas lá não cabe. Então nesses ambientes de rede social local, o que cabe, o que nós nos propusemos e propomos a fazer, é fazer com que a política seja efetivada. E a política é simples. Vou dar um exemplo aqui que é para encerrar minha conversa, que eu já falei demais, mas é porque que é o que eu chamo das coisas que por exemplo, o programa, o pessoal da UAMA, da Ceilândia, o ano passado, uma servidora, colega nossa, a dona Marieta, que é uma mulher extraordinária, que faz um trabalho há mais de 20 anos no Sol Nascente, de dedicação pessoal, foi lá na reunião da rede e falou assim, olha, eu queria dizer que tem um garoto que está na medida, mas ele não pode estudar na escola X, porque se ele for lá, ele vai ser espancado, ele tem que estudar numa escola mais próxima. Foi lá no diretor da escola. O diretor da escola, esse menino aí, não, esse cara já tem problema lá com a UAMA, né? Vou trazer ele para cá, não. Negativo. Aí nós chamamos o secretário da criança, na época, chamamos o diretor da regional de ensino, chamamos mais alguém lá para mostrar, o administrador. Para ele, olha, não é bem assim, existe um programa. Aí a coordenadora me explicou o programa, falou, o administrador, o diretor da regional de ensino achava que só tinha um menino na medida. São 20, agora são mais, eram 20 na época. E ele fez a seguinte colocação, por ingenuidade, que ele é uma pessoa muito dedicada. Olha, nós temos uma escola, vai ter vaga para não sei quantas vagas. Não é uma escola, é uma vaga, porra. É um menino, é uma vida, é um problema menos. Até você fazer a escola, talvez esse garoto já tenha perdido a vida. Olha a crise que você vai fazer para o seu governo. Então, a coisa simples é que resolve. É a teoria das janelas quebradas. Tem uma janela quebrada, é a teoria da janela quebrada, que todo mundo conhece. Todo mundo já estudou, já leu sobre ela. Então, os ambientes são para fazer as coisas simples. E são as coisas simples que dão boa governança. O que permite a boa governança não é o grande projeto, é a pequena solução. O grande projeto não dá boa governança. Pode botar isso na cabeça. Mas aquela soluçãozinha lá, se a piscina tivesse cedido naquele dia, se aquele diretor não tivesse aceito aquele garoto, olha o tanto de reunião que a gente já diminuiu. Olha o tanto de estresse que a gente já diminuiu. Estava resolvido o problema, mas não. Então, eu peço desculpa por me estender, mas quero dizer que dialoga com esse texto e eu acho que é muito importante que a Codeplan, a Secretaria de Planejamento, a Secretaria de Governo, as secretarias, façam um debate claro do que nós estamos tratando, de que é efetivar as políticas para as populações que mais precisam do Estado. Coisa simples. E são várias. Para que a gente possa tratar a governança não com uma dimensão de todas as ações do governo, mas a boa governança na dimensão de que a população é capaz de sentir de que você está realmente dedicado a resolver o seu problema. Muito obrigado e vamos conversar. Vamos dar sequência na ordem aqui da mesa, cada um fala um pouquinho e depois a gente abre. Então, tá, Celeste? Aí a gente volta no final para, se tiver perguntas ou comentários, aí você pode reagir também a eles, tá bem? Então, a minha fala, ela
apesar de vir de um ponto de vista diferente, ela converge muito com o que o Everardo falou, porque eu compartilho muito das preocupações que ele levantou. E parabenizo, né, começo, na verdade, parabenizando a Celeste pela iniciativa de trazer esse tema para a nossa discussão, porque acho que a gente precisa, de fato, cada vez mais focar na discussão de questões que são muito afeitas ao planejamento, a políticas públicas, e que a gente acaba não fazendo, né? A gente fica muito perdido, seja em projetos específicos nossos de pesquisa dentro da Codeplan, muito temáticos, muito focados, e esquecemos, às vezes, de fazer um exercício, não é? De pensar de forma mais abrangente, mais ampla. Então, acho que essa sua iniciativa ela é muito valiosa nesse sentido, principalmente, além, obviamente, da contribuição que você traz. Eu vou falar algumas coisas, espero não demorar muito também, mas, enfim, como eu disse, né, dentro de uma perspectiva um pouco diferente, de um conjunto de leituras um pouco diferentes e de uma experiência de vida agora diferente também, mas que converge muito, Everardo, com o que você falou. A necessidade de você ter articulação ou coordenação, eu vou usar a palavra coordenação mais do que articulação, tá? Ela passa a ser, no Estado, como eu disse no começo da minha fala, moderno, atual, uma exigência dada a complexidade dos problemas sociais que nós enfrentamos, que não são problemas mais que se cabem dentro das janelinhas e das caixinhas que o Estado está organizado. Você tem problemas que são transversais a diversas dessas janelinhas, desses quadradinhos, e cada uma delas, por si só, é incapaz de atacá-los e muito menos de solucioná-los. Não sabe nem muito como aproximar o problema. Então, uma necessidade aí de coordenação, e aí tem um componente hierárquico, sim, que o Estado ele jamais vai se desfazer desse componente hierárquico, porque existe dentro da estrutura estatal um centro de poder. Existe na estrutura estatal uma coordenação central do governo, né, que define muito do caminho, das diretrizes, dos problemas que esse governo quer solucionar ou não. Então, apesar de eu entender e desde o primeiro momento que eu cheguei aqui, valorizar a necessidade da gente aprender com a ponta, dentro de um projeto de pesquisa que a gente queria caminhar, que era do foco no burocrata de rua, né, que é uma terminologia que a discussão sobre implementação de política pública usa muito, para quem está na ponta, a pessoa que está lá atendendo, que está lá resolvendo o problema direto do cidadão. A gente avançou um pouco nisso, mas a gente não avançou suficientemente em dar fala, em dar voz para esses atores dentro da estrutura do Estado. A gente tentou, mas eu acho que foi um projeto que não avançou na medida que eu queria, porque aí você encontra uma fonte importante de informação, de conhecimento, que pode ajudar a aprimorar a implementação da política pública, não há sombra de dúvida, e, óbvio, o redesenho da política pública. Eu não vou focar nesse ator agora, eu vou focar muito mais, eu acho, no que está no centro do poder, porque governos têm centro, cada vez mais a gente estuda os centros de governo dentro da literatura sobre política pública e sobre ciência política, e a palavra-chave dentro desse processo passa a ser coordenação. Não é mais ação direta, não é mais eu faço isso, eu crio o ambiente, de novo as palavras se repetem, né? Eu crio as oportunidades de diálogo entre os atores dentro do governo. Tudo bem que nesse primeiro momento de coordenação é um diálogo ainda hierarquizado, ainda voltado para os secretários, mas hoje em dia, um governo que não faz isso está fadado ao fracasso. Se você não tem algum espaço, alguma oportunidade de diálogo constante, continuado, dentro das esferas decisórias de um governo, portanto, um espaço participativo, um espaço, né, afetivo, um espaço de coordenação, não é, de troca. Coordenação, não sei se é coordenação também, veja, é troca, né? É colaboração, enfim, de iguais, né? Não é necessariamente... Tem um componente hierárquico, a gente não tem como se desfazer dele completamente, mas se você não tem essa
possibilidade, não é, de criar um ambiente de cooperação, né, de colaboração, você fatalmente vai ter um governo com pouco sucesso, no sentido de não resolver os problemas sociais que ele tem que resolver. Não estou pensando em sucesso eleitoral, não estou pensando em nada disso, que isso é consequência, mas em resolver, implementar políticas públicas que atendam, aos problemas sociais complexos que os governos enfrentam. Não é fácil fazer isso, não é fácil criar esses espaços de articulação, de discussão, de coordenação, de cooperação, sei lá o quê, tá? Não é fácil. Por quê? Porque como você bem disse, o Estado está organizado de forma hierárquica e de forma separada, em nichos de poder. E aí, esses nichos, eles são, acima de tudo, espaços de poder. Eles são espaços de afirmação da tua especificidade, e não do seu ser membro, ser uma parte da engrenagem, é o teu espaço. E isso se reflete na estrutura toda do Estado. Quem trabalha com gestão de informação, que é algo que a gente está tentando construir, sabe disso. Dentro das secretarias maiores, a integração dentro das secretarias maiores não existe. Então, como é que você vai pensar em integração entre governo se dentro das secretarias as suas partes não dialogam entre si? Por quê? Porque estão presas aos seus poderes, aos seus micropoderes, aos seus espaços ali de poder, aos seus nichos de poder. E aí esse é o grande desafio da transversalidade, esse é o grande desafio da construção, de articulação intersetorial, de coordenação, que é uma palavra que eu acho que é importante, apesar dela ter um componente hierárquico. O Estado é hierárquico, ele tem que ter alguma liderança, ele tem que ter algum caminho que permita a criação de espaços desse tipo. Eu acho que nós ainda não conseguimos avançar na construção desses espaços sem desempoderar os nichos. Porque eu também não estou argumentando aqui que a gente tem que acabar com... Não vai acabar com poderes locais. Não vai acabar com as pretensões carreiristas de quem está ali, individuais, pessoais. Não vai, isso é ilusão, achar que o empenho... E aí é um pouco de uma posição um pouco crítica, tá, para a gente pensar junto. Eu não acho que está no empenho do servidor, eu acho que essas coisas são importantes, tá? Mas eu acho que não é tanto afeto, porque aí eu parto muito de uma leitura da ciência política que o indivíduo robesiano, ele está voltado para o seu intestino, para o meu sucesso, para o meu crescimento. E aí, se você parte de um pressuposto de que isso não existe, você não vai avançar. Então, você tem que ter, eu acho que, pensar uma possibilidade de coordenação, de criação de um ambiente de diálogo e de interlocução dentro do governo, sem desempoderar, sem lutar contra essa realidade. E isso passa, a meu ver, não pela centralização da decisão, ou seja, eu decido... não, veja, as pessoas confundem, centros de governo como sendo aquele que toma todas as decisões e que impõe essas decisões aos outros entes e eles que se virem. Governos que estão baseados nisso, e são a maior parte, e o nosso também sofre de problemas, porque aí desarticula, na verdade, desestimula a ponta, enfim, não ouve a ponta. Então, não é uma questão de centralização das ações, é uma questão de centralização do debate, de coordenação do debate, de criar o espaço para permitir que esse debate exista. E que, a partir dele, do aprendizado entre os membros, os entes do governo, se construa soluções intersetoriais, transversais, porque senão você não vai construir isso. Se você não tem espaço de diálogo, de interlocução, é impossível você ter soluções intersetoriais e transversais que são cada vez mais necessárias. Então, você tem que aprender, na verdade, algo que a sociedade civil já faz há muito tempo, que as ONGs já fazem há muito tempo, que é usar os conhecimentos específicos, locais, em vez de você impor os seus conhecimentos globais. Não, aprende com os conhecimentos específicos locais e traz isso para a construção, aí sim, de soluções coletivas que sejam, que tenham resultados positivos
não é para o governo e, obviamente, para a sociedade. Então, não é decidir a revelia do conhecimento local, não é? É ouvindo quem está na ponta, tá? É ouvindo quem é o gestor da presidência da Codeplan com relação ao plano de saúde da Codeplan, pô. Entendeu? São coisas tão simples assim. Então, desculpem o desabafo. Mas estou tratando disso tem esse mês todo. E vou continuar tratando. Então, assim, tomara que... Mas, enfim, não é a revelia. Tá? E os governos erram ao fazer a revelia da ponta, a não criar os espaços de diálogo, de interlocução centrais, dos quais você vai coletivamente construir. Então, é muito parecido com o que a sociedade civil prega, né? De uma ideia muito mais não hierárquica, não é? De decisão, mas colaborativa, não é? Que a gente aprende, né? Muito com a sociedade. E aí, só para encerrar, tem questões aí que são importantes, né, para a gente viabilizar, além, né, de ter esses espaços de diálogo. Você tem que ter um foco no problema, né, você tem que saber qual é o problema que você quer resolver. E é um problema, não é uma área, é um problema. Né? Então, é um problema da exclusão do jovem no mercado de trabalho, da violência contra a mulher. É o problema. Aí você pega esse problema e você vai ver que esse problema você não consegue resolver. Ele é multidimensional. Você não tem como resolver esse problema se você não dialogar com todos os atores que são envolvidos para a solução desse problema. Então, é foco no problema. É uma certa concentração de ações também. Você não pode pulverizar. Pulverização de ação, de certa forma, aí dentro da perspectiva do governo, não agrega, porque ela se dispersa. Ela é interessante de se fazer, porque ela dá uma ideia de que você está fazendo muito. Mas você está fazendo muito aqui, um pouquinho. Nada se junta e dá o impacto. E resolve o problema. Então, assim, outro problema grave que governos enfrentam essa ausência aí de coordenação para definição de problemas, porque vai ter que fazer, vai ter que escolher. É uma questão de escolha, em última instância. Para governos é uma questão de escolha. E você tem que ter, obviamente, lideranças que estejam dispostas a ouvir e a fazer, a criar esses ambientes. Você tem que ter a possibilidade de comunicação, você tem que ter possibilidades, portanto, de ter uma tecnologia que permita essa comunicação e o compartilhamento de dados, de informações. Não é? A gente tem trabalhado nesse sentido na Codeplan, pensando num sistema de informações estatísticas, não é? Que a gente possa criar muito disso que eu estou discutindo aqui, que é justamente um ambiente de interlocução para o compartilhamento de informações sem desempoderar ninguém na ponta. Ninguém precisa fazer isso. E aí usar a informação, usar a comunicação para o processo de tomada de decisão, sempre ouvindo a ponta. Sempre ouvindo a ponta. Assim, eu falei aqui do nosso esforço, uma das lições que eu aprendi de um bom amigo quando eu estava vindo para o governo, que é o Chico Gaetano, ele me falou, olha, no governo a gente coleciona fracassos, né? Então, boa sorte, colecione muitos fracassos. Eu estou indo na linha dele, estou colecionando vários. Mas a ideia é que, como é que é? Aí eu aprendi com outro professor bom meu, que é o Everardo, agora cedo, né? Que é cobra que não tem perna, não come sapo, é isso? Cobra que não anda. Que não tem perna, cobra não tem perna. Cobra que não anda, mas também não anda. Cobra que não se vira. Cobra que não se vira não come sapo, né? Você tem que correr atrás, né? Não é isso? Você tem que correr atrás, né? Você tem é isso. Cobra que não, como é que é? Fala. Não engole sapo. Tá bom. Então, você tem que se virar, tem que correr atrás, né? E a gente está correndo atrás. Então tá bom. Obrigado, tá, gente? Boa tarde. Queria agradecer a paciência de vocês e a presença. Dizer que é uma honra, professora Ana, professor Lúcio, estar aqui sentado entre pessoas que eu admiro muito. E estou muito feliz pelo convite, em especial porque hoje eu estou coordenadora de estratégia e políticas intersetoriais da governadoria. Então, eu queria contar um pouco a história, né, dessa coordenação. A gente está lotado na governadoria, que é vinculada à Casa Civil, e nessa instância, né, vamos dizer, de poder, que é a governadoria, né, a gente se viu numa função meio solta. Somos assessores de gabinete, mas qual é a nossa
estratégia, qual é a nossa missão, o que a gente está fazendo. E, ao mesmo tempo, uma demanda muito grande de fora, né? Poxa, me ajuda a marcar uma reunião, me ajuda a discutir tal problema, me ajuda a resolucionar uma demanda da ponta, me ajuda... Enfim, uma sensação de impotência, porque nós não somos órgão executivo, unidade, né, que executa a política na ponta e diretamente, mas temos um papel importante de articulação, de cooperação, de colaboração e de todos esses atributos que o governador, na sua figura ali, tem com a sua equipe esse braço também de apoio. Então, eu propus a ele, à época, né, e à chefia de gabinete, que a gente criasse, dentro da estrutura do gabinete, a gente já tinha aquela estrutura básica, né, de cerimonial, a estrutura, veio depois a estrutura do escritório de projetos, né, que esse sim também veio com um escopo bem definido, que é a cuidar de determinados projetos especiais do governo. E a gente trouxe essa preocupação de que a gente não estava ali só para um trabalho de assessoria, a gente estava ali para ajudar a coordenar processos de políticas que estavam acontecendo, e essas políticas elas aconteciam intersetorialmente, porque como nós não somos unidade executiva direta, a gente tinha que, de alguma forma, dialogar com a ponta e com os órgãos do governo para que trouxessem as suas colocações, as suas responsabilidades, as suas competências, as suas limitações e as suas orientações sobre a execução, né? Então, já aí a gente tem uma mudança de visão, porque não é o gabinete que está decidindo e vai ser, não, o governador está aqui falando. Vocês estão nessa reunião é para fazer o que o governador está dizendo. Não, ali a gente está para ouvir o que os órgãos podem, o que não podem, o que é possível, o que não é possível. E só esse trabalho de sentar junto criou um pouco essa expectativa, então, da gente ter dentro no gabinete uma unidade, uma coordenação que pudesse traçar essa discussão em nível de políticas intersetoriais. E a palavra estratégia, aí já foi uma provocação um pouco minha, porque eu falei, bom, a gente senta, mas a gente precisa ter uma estratégia. A gente precisa dialogar num rumo. Qual é o nosso rumo, né? É o nosso mapa estratégico. Nós tivemos um plano de governo que foi discutido, nós depois discutimos dentro do governo uma estratégia, né, dentro dos objetivos, a missão do Orgulho de Viver em Brasília, as principais metas, né? Então, tudo isso não estava desassociado. A Mariana não podia sentar ali como coordenadora e traçar uma ideia da minha cabeça que seria mais importante do que o mapa estratégico do governo, né? Então, assim, eu insisti muito que a gente tivesse também essa palavra delimitada, porque essa palavra ela traz uma preocupação em dizer que nós estamos aqui, sim, conduzidos por uma missão maior, por um mandato, por um líder que traz com ele uma estratégia de um grupo, de um coletivo, e que ouviu a população em vários momentos quando construímos o plano de governo, e depois, obviamente, na construção já efetiva no primeiro ano dessa proposta. Então, trazer um pouco essa introdução para entender assim, o prazer para mim que é estar aqui falando sobre intersetorialidade. Porque, quando a gente começou esse trabalho, eu até conversei muito com a Alessandra, com a Glória, o que é intersetorialidade? Qual é o conceito? O que está por trás disso? Vocês já leram alguma coisa? Vocês têm alguma informação? Porque saber o que é, a gente imagina, mas conceituar a academia, ir atrás, pesquisar, resultados obtidos a partir desse processo de interação, eu imagino, né, Celeste, que não é fácil achar. A gente ainda não tem assim, uma base teórica, acadêmica, que diga assim, não, olha, o que vocês estão fazendo é isso mesmo, os resultados atingidos foram esses, e vamos continuar nessa linha, porque isso é uma forma inovadora de gestão. Acho que agora está se começando até a trabalhar mais esse conceito e entender melhor o que seria essa ação intersetorial. Então, eu fiquei me perguntando, né, assim, a gente está falando de integração de políticas públicas, a gente... Como é que a criança perpassa a saúde, como é que a criança perpassa, ou não é o contrário, ou não é a articulação dessas políticas que tem que ter em si o sujeito, né? E aí isso dialoga muito com o que o Everardo diz do território, porque se a gestão não pensa, isso desemboca no território, e o território tem que pensar a partir do sujeito. Porque se uma criança chega, por exemplo, vítima de violência sexual numa unidade de saúde, ele tem que notificar o Conselho Tutelar, que tem que notificar
a Polícia Civil para desencadear o processo de responsabilização. E o Conselho Tutelar tem que pedir o atendimento na assistência, né? E essa criança precisa ter o atendimento na saúde. Então, se a gestão não pensa em intersetorialidade, essa intersetorialidade vai desembocar no território. Então, a importância da gente ter esse olhar no território, ele é fundamental, porque o território sabe como é que se constitui. E aí a gente também tem algumas complicações que, quando as políticas pensam a sua atuação no território, elas também não conversam. Então, a rede de educação, ela pensa o território diferente do que a rede de saúde, do que a rede de assistência, né? E isso também causa dificuldade de como que se dá essa interação, né? Hoje, por exemplo, a Regional de Ensino do Guará atende as crianças da estrutural, e a rede de ensino do Cruzeiro também. Mas a gente tem conselho tutelar nessas 3 localidades. E a saúde, ela não está na estrutural, ela está no Guará. Então, isso também dificulta como se dá essa intersetorialidade no território, né? E que é um outro desafio que a gente tem que ter e perceber. Então, eu acho que o grande desafio é começar a compreender as políticas públicas a partir do sujeito. E eu acho que esse governo teve um acerto quando ele propõe na sua estrutura uma secretaria para a criança, para adolescente e para a juventude, né? E aí também ter uma secretaria que pense as políticas para as mulheres, a política de igualdade racial. Essas secretarias, essas instâncias que pensam a partir do sujeito, elas são fundamentais, porque elas devem dar conta dessa articulação com as demais políticas públicas, né? Porque, por mais que a gente saiba da necessidade que a assistência tem, por exemplo, da intersetorialidade, ou da saúde, ou da educação, elas, por si só, não dão conta de trabalhar essa intersetorialidade, porque os desafios que elas têm da própria política setorial já são imensos. Então, é importante que se tenham secretarias na estrutura ligadas, né, com poder de decisão, ligadas à governança, à governadoria, no caso, porque isso permite com que a gente tenha esse diálogo e pensar intersetorialmente. Talvez, se não tivesse uma secretaria da criança, talvez a gente não teria conseguido gestar um criança candanga, né? Então, eu acho que isso é importantíssimo a gente ter em mente, né? E tem os seus desafios, continua tendo seus desafios, né? Mas eu acho que isso é importante. E o que a gente tem visto, infelizmente, não é o caso desse governo, mas é um caso que a gente vem percebendo ao longo, é de um esvaziamento desses espaços, né? Hoje, as secretarias de direitos humanos, as secretarias de mulheres, de igualdade racial, da criança, vêm perdendo espaços, inclusive no âmbito federal, né? E isso tira o foco de pensar o sujeito. No caso aí entrando especificamente no Criança Candanga, eu acho que o Criança Candanga ele traz um desafio para a gente, e ele já tem mostrado resultados, que quando a gente discute essa intersetorialidade, foi isso um pouco que a Mariana trouxe, assim, que intersetorialidade é essa? É a soma dos vários setores? Não, né? É como que a gente pode intervir em problemas, em situações, né, de forma integrada, né, respeitando, obviamente, os limites de cada pasta, porque uma das premissas em qualquer política pública para a criança e adolescente, e eu acredito que para qualquer outra também, é a discussão da incompletude institucional, né? Somente uma política ela não vai dar conta da complexidade que é, por exemplo, a violência sexual, que é o trabalho infantil, né? Que
que é o desenvolvimento na primeira infância, né? Então, uma secretaria sozinha, uma setorialidade sozinha, ela não dá conta. Mas ele também não deve ser formado de somas, né? Eu acho que é importante que se tenha essa construção coletiva, né? Que se pense coletivamente essas políticas. E no âmbito do Criança Candanga, isso já tem mostrado alguns resultados, né? Por incrível que pareça, e isso não é fruto, eu acho que com Criança Candanga a gente pôde observar isso, e eu acho que vocês aqui na Codeplan que buscam as informações, a gente teve um desafio, estamos tendo um desafio árduo de recolher as informações de ações, projetos e programas que o governo desenvolve para criança e para adolescente, né? E o processo muito do Criança Candanga, ele se inicia com um processo, inclusive, de sensibilização dos órgãos, de entendimento de que a política que ele realiza ele tem um impacto na vida da criança. Muitas vezes, uma secretaria de meio ambiente, ela não consegue entender, mas qual é a minha interface com a criança? É toda a interface, né? Enfim, e assim das demais também, né? Eu estou dando um exemplo. Então, fazer essa sensibilização de enxergar a criança como parte da sua política, e aí a gente começou a observar também que vários órgãos, né, que muitas vezes as pessoas nem pensam, né, desenvolvem ações, e ações importantíssimas. Por exemplo, a Defesa Civil tem um trabalho fundamental com as crianças em áreas de risco, com relação à educação, né, dessas crianças. E a gente percebe que dentro até mesmo desses órgãos, as pessoas que desenvolvem essas ações educativas que são de prevenção e que são importantíssimas, elas muitas vezes desenvolvem porque elas têm o compromisso com aquilo que elas estão, né? Isso não é visto institucionalmente, né? E o Criança Candanga tem dado visibilidade para as pastas observarem o tanto que é importante trabalhar aquela questão de uma perspectiva institucional. E a gente tem conseguido fazer esse mapeamento, nós estamos nesse processo, né, Alessandra, árduo, com a CEPLAG, com o pessoal da Subsecretaria de Projetos, a Alessandra, o pessoal da Governadoria e a Secretaria da Criança, a gente está nesse processo e a gente está, a partir dessas ações que as secretarias e os órgãos estão devolvendo para a gente, classificando essas ações a partir dos eixos do programa. Porque os eixos do programa, eles são estruturantes no sentido de pensar, quando a gente foi montando o programa, assim, quais são os desafios para a garantia dos direitos de criança e adolescente no Distrito Federal. E os desafios, a gente conseguiu contemplar em 4 eixos, né? O primeiro eixo dele é relativo à normatização, né? Então, assim, ok, a gente tem um ECA, a gente tem leis, mas a gente às vezes precisa de decretos, né? A gente precisa institucionalizar essas políticas, né? A gente sabe, por exemplo, a gente está num processo agora intersetorial também, construindo a política de enfrentamento à violência sexual no Distrito Federal. A gente tem hoje toda uma rede que trabalha nesse sentido, mas isso não é institucionalizado, né? A própria saúde, que tem um serviço de qualidade e exemplo para o Brasil inteiro, não tem institucionalizado dentro da sua própria estrutura. Isso faz com que, a cada governo, isso se fragilize, porque pode ser que venha um governo que não reconheça aquela área como sendo importante, né, e pode reestruturar internamente. Então, a gente está nesse desafio. Então, essa parte da normatização, da institucionalização, ela ainda é importante. Esse é o primeiro. O segundo são os serviços, né? É a gente identificar com clareza essas políticas, né? O que nós temos hoje com relação aos serviços ofertados pela cultura, pela educação, pela saúde, pela assistência no Distrito Federal.
esses serviços que nós temos, a partir desse, dá conta, não dá conta? Onde é que não dá conta? Onde é que a gente precisa trabalhar para poder dar conta dessas dimensões? O terceiro eixo é um terceiro onde a gente entende que a gente ainda está num processo de convencimento da nossa sociedade sobre os direitos de criança e adolescente. Ainda nós temos na nossa sociedade, isso não é consenso. Tratar criança e adolescente como sujeito de direitos, isso não é consenso. Então, é nosso dever, enquanto Estado, por conta da Constituição, por conta de todo o trabalho e, obviamente, do que a gente acredita, né, trabalhar para que as pessoas, a sociedade, seja convencida de que criança e adolescentes são sujeitos de direito. Então, tem um eixo que é focado em campanhas, em difusão dos direitos, em levar para crianças o conhecimento dos seus direitos, levar para as suas famílias, né, para a comunidade, enfim. Então, esse terceiro eixo ele é focado nessa perspectiva da difusão dos direitos e também de projetos que são educativos, e que trabalham com os direitos de criança, e que não necessariamente são serviços estruturantes, mas são projetos importantes e que trazem de formação e cidadania para as crianças. E o quarto eixo, ele é o eixo que trabalha a participação, tendo a dimensão da participação tanto no controle social das políticas públicas, então as instâncias de conselhos, né, e dessas esferas mais de controle social, mas também da participação voluntária em ações designadas que queiram desenvolver para criança e para adolescente, né? E tendo uma dimensão que eu acho que isso é fundamental e é pouco visto nas políticas públicas, e aí principalmente com relação à criança e adolescente, que é a participação da própria criança e do próprio adolescente na formulação de políticas. Hoje, no Distrito Federal, a gente tem algumas iniciativas que garantem essa participação, que, por mais que pareça óbvia, ela não é. Né, de outros sujeitos, até porque nós temos uma sociedade adultocêntrica, e de outros sujeitos, muitas vezes eles saem na vanguarda porque é o próprio sujeito que briga pelos seus direitos. No caso da infância e do adolescente, não foi bem assim, né? E esse direito à participação, ele ainda é um direito muito cerceado. E esse quarto eixo, ele traz essa dimensão. Então, hoje a gente tem, por exemplo, a plenarinha, que é um trabalho belíssimo que a Secretaria de Educação faz com crianças de 4 e 5 anos, onde eles discutem a sua cidade, onde eles discutem os seus direitos, e eles fazem, a partir de uma metodologia lúdica, pedagógica, né, todo um trabalho, e toda essa produção é levada para o secretário de Educação e encaminhada também para o governador, né, e que é um processo ativo de participação. Então, o programa ele traz essas dimensões. A gente tem o desafio agora, a gente está nesse desafio de reunir, né? A gente já reuniu os projetos do acordo de resultados, né? Mas a gente agora está reunindo essas outras ações para além do acordo de resultados. E aí eu acho que isso já é uma entrega que o governo de Brasília traz, importantíssimo para a área da infância, e não só local, mas nacional, né? Porque eu desafio que algum Estado tenha claramente qual é a sua política pública para a infância e adolescência, pensada dessa forma. Acredito que não se tenha isso, não se saiba isso, né? E a gente está nesse trabalho para poder entregar isso. E o desafio também que, a partir desse processo das ações, entrar no que o Lúcio traz, que a gente precisa agora focar.
né? A partir de tudo isso que a gente trabalhou, mapeou, dentro das realidades levantadas, e aí a importância da Codeplan nesse processo é fundamental para levantamento das informações, quais são os nossos maiores desafios na garantia dos direitos de criança e adolescente no Distrito Federal. E, a partir desses diagnósticos, colocar claramente quais são as metas, né, onde que a gente quer atuar e onde a gente vai atuar de forma intersetorial. Aí não é só a Secretaria da Criança, não é só a Secretaria de Educação, não é só, enfim, a Secretaria de Saúde. É onde a gente trabalha de forma conjunta, a partir desses programas, para que a gente possa reduzir, enfim, esses indicadores, que seja de violência ou que seja mesmo de acesso, né? E aí o desafio de diálogo com o território, né? Esse trabalho que nós fizemos com a rede da Ceilândia, né? Desde o início, quando veio o desafio para nós, onde a Secretaria de Segurança Pública colocou os altos índices, que vários índices de criminalidade baixavam menos o de estupro, né? E aí, quando a gente foi ver as estatísticas, se focava tanto nas meninas, adolescentes, até mulheres jovens. Então, a necessidade da articulação com a Secretaria Adjunta de Mulheres, que foi quem provocou a reunião, né? Nós, da Secretaria da Criança, Secretaria de Segurança Pública, Educação e Saúde, para discutir a violência sexual. E nós entendemos que, como as estatísticas mais altas estavam na Ceilândia, a gente entendeu que a gente tinha que ir para o território. Mas a gente tinha que ir para o território de uma outra forma, não é a partir, também não concordo, não acho que seja a palavra intervenção, acho horrível, porque você descaracteriza o que é próprio daquela localidade e de toda a construção de saberes que aquela localidade tem, né? Então, nós levamos essa questão para a rede da Ceilândia, a rede da Ceilândia abraçou a proposta, né? E aí, fruto dessa discussão, dessas reuniões que nós tivemos, foi feito esse seminário agora, né? E, a partir do trabalho que foi desenvolvido pela rede, a gente vai trazer isso para o âmbito das secretarias e também para o âmbito do Criança Candanga, para a gente ter ações de enfrentamento à violência sexual e esse modelo feito com a rede da Ceilândia poder se replicar dessas ações com o território, né? Então, isso é muito importante e é um desafio também que a gente tem do programa, né? De como a gente traz o território para o programa. E aí o programa ele tem algumas instâncias que são importantes, né? E aí eu acho que esse também é um diferencial, é um programa que no seu comitê executivo ele coloca todos os secretários como titulares da pasta, dialogando sobre a criança. Então, naquela reunião, todos aqueles secretários estão lá para pensar, a partir de uma pauta, a criança e o adolescente. Então, isso, do ponto de vista estratégico, para a gente é muito importante. Além disso, a gente tem uma instância que é o Comitê Intersetorial, que trabalha com os conselhos setoriais e o Conselho dos Direitos da Criança, para discutir também a infância. Então, o Conselho de Saúde, os representantes do Conselho de Saúde, Conselho de Educação, Conselho de Assistência, o Conselho da Criança, estarão ali, que são esses espaços de discussão, para pensar a criança e o adolescente e como que esses conselhos setoriais vão discutir, porque muitas vezes a criança e o adolescente passa ao largo das discussões também desses conselhos setoriais. E, por último, um fórum, né, que é o Fórum Criança Candanga, que é um fórum aí sim aberto à participação da sociedade civil, né, à participação dos servidores da instância para discutir a infância. Então, o programa ele traz esses espaços, né, de incidência e de participação ativa da sociedade, né, para a sua construção também. Obrigada, Perla. Obrigada, Mariana, Everardo.
Eu acho que essa tarde a gente propôs essa discussão e a gente começa discutindo a complexidade, os desafios, o que não fizemos, o que deveríamos ter feito, mas eu gostaria de terminar a tarde falando, e eu gostei muito da fala de Mariana Pella, trazer o que estamos fazendo. São desafios enormes. Você mudar a cultura. A gente trabalha no presente. E uma grande dificuldade nossa é trabalhar a continuidade. Então, a gente trabalha... Eu sou estatística, a gente fala no discreto e não no contínuo. Então, estacatos, pensando em música. E a gente tem uma continuidade de territórios, e continuidade da vida. Então, eu acho muito importante trazer essas experiências e que essas experiências que estão sendo realizadas, estou vendo aqui, a gente fez um seminário na UNB sobre experiências no território, os saberes locais, e a gente viu o quanto de ações das redes sociais locais, outras ações que acontecem no território, que são capazes de transformar esse território. Às vezes, a gente não tem conhecimento, mas a gente precisa ampliar essa interlocução da sociedade com o Estado, com o governo, e a gente entender como é que possa haver maior cooperação. Eu sempre lembro um exemplo de um colega meu de doutorado, falou: Ana Maria, a solução simples para a limpeza pública, cada um varre a porta da sua casa. A gente fica esperando que o Estado venha e resolva. Por que a gente não arregaça as mangas e pode resolver? Como você falou, Everardo, algumas coisas são tão simples que a gente, de repente, faz um problema enorme para buscar as soluções mais simples. E aqui é conversar. A gente vê que saúde tem suas ações já bem planejadas, a educação tem setores dedicados, por exemplo, ao enfrentamento da violência sexual, mas você não tem interlocução entre esses vários atores. E onde acontece, onde a criança está? Está na escola. O diretor não sabe como agir, os professores não sabem como agir diante de problemas como esse. Então, falta essa interlocução, mas eu vejo que a gente está no caminho. Um exemplo que nesse seminário que o mês passado na UNB, foi o exemplo da CODAB, por exemplo, que falou da intervenção urbana. A CODAB, que tem todo o seu planejamento de cima para baixo, entrou no território, no Sol Nascente, e tinha um planejamento de uma rua que ia cortar todas as palmeiras, que ia acabar com o território, acabar com o verde que já existia ali. Então, eles mudaram o planejamento, ouviram a população e implementaram aquilo que a população queria, integraram a população. Então, tem toda uma palestra que eles fazem mostrando como foi essa interlocução com a população local para implementação de uma política de organização daquele espaço. Então, eu acho que nós estamos nesse caminho, são ações ainda pontuais, dentro de número grande de ações, mas a gente tem que ter continuidade. Então, eu queria só fechar a minha fala falando, ressaltando da importância da continuidade, do fortalecimento do saber local e dessa interlocução com os gestores públicos, mas também vendo que, muitas vezes, essas ações, e eu acho que foi, não sei se foi Perla ou Mariana que colocaram, dependem muito, o Everardo ressaltou isso, do indivíduo que está lá na ponta querer fazer.
Então, não é ainda uma política do Estado. A Celeste trouxe a questão do servidor público, que muitas vezes, né, se encontra estressado, desmotivado. Isso a gente vê cada vez mais diante de situações, né, maiores do país, como a violência no seu próprio território, mas que a gente possa encontrar, né, ações que motivem, motivadoras. Então, eu queria passar de novo a palavra para o Lúcio para coordenar. Temos alguns minutos ainda para uma participação, né, dos nossos convidados, né? Agradeço a presença, não é? Eu peço que quem quiser fazer um comentário, enfim, colaborar com o nosso debate, levanta a mão e se identifica, tá? Quando for falar, ok? Obrigado. Vamos fazer, pessoal, são quase 5 horas, vamos fazer uma rodada, então, e aí depois a gente volta para cá. Você quer ficar até mais tarde? Por favor. Então, sou Tatiana, eu sou da Fundação Oswaldo Cruz, colaborei no processo de construção do segundo encontro de redes. E eu fiquei aqui refletindo, né, ouvindo as falas aqui de todas e todos, né? E as instituições, elas são muito duras, né? A universidade, ela trabalha com extensão, quando ela vai trabalhar no território. E aí, ouvindo a Fiocruz tem um eixo lá, estava até discutindo com o meu chefe agora sobre isso, dialogando com ele, que é aplicação, que é muito pior. É como se tudo fosse formulado lá, e aí, nesse processo, né, da gente construir um encontro de redes, o Everardo trouxe várias luzes, né, e uma delas foi da gente interagir realmente e participar do processo, né, dessa construção bem antiga de 11 anos das redes. Então, há pouco tempo agora, nesse mês, a gente teve o COURB, que foi um evento de urbanismo colaborativo. E aí foi apresentado lá uma escala de participação, que eu achei bem interessante, tentei achar o autor aqui, não achei, que é imposição, consulta, né, e aumentando os espaços, né, de diálogo, depois participação e depois cocriação. E aí, o encontro de redes, a gente tentou fazer um espaço totalmente colaborativo. E aí a gente usou os passos da cooperação, da colaboração, né, que tem um grupo que chama Grupo de Cooperação, que tem um curso que era pela Unipaz, de Pedagogia da Cooperação. E aí a gente usou esses passos e a gente foi construindo e colaborando esse processo com várias reuniões, idas ao território, espaços do coletivo, né, e a gente usou esses passos, que é o conectar, cuidar, isso durante o encontro, compartilhar, depois confiar, que a gente adotou como fiar, né? Como fiar essas redes, né? Depois cultivar e celebrar, né? Porque é na celebração que a gente faz os nossos laços, né? No lanche, né? Compartilhado. E todas as palavras, né? De colaboração, cooperação começam com C, né? Aí tem a Lala Deselin, que eu gosto muito dela. Ela fala tudo começa com C porque C faz uma curvinha assim, com outra curvinha, junta e faz coração, que aí é onde a gente se liga pelo afeto, né? E aí a gente usou o correio afetivo lá no encontro de redes e tudo. E aí a gente está fazendo a sistematização ainda, foi um produto muito rico, um processo ainda em construção. E agora a gente vai ter um grande desafio, que é para todos nós aqui, que é a Conferência das Cidades. E aí a gente foi convidada, por causa desse processo de construção do encontro de redes, e aí a gente propôs lá que fizesse as conferências livres, né? Além de ter as conferências por UPT, né? E depois a conferência distrital, que tivesse conferências livres que fossem temáticas, né? Pode ser a cidade é criança, a cidade é juventude, a cidade é mulher, ou então conferências territoriais, para poder preparar para as conferências das UPTs. Então, acho que fiquei super feliz de conhecer a plenarinha aqui da sua fala, Perla, né? E aí, vamos todos nós aqui, acho que a gente tem, vai ser em 2018, né? Deve começar de janeiro o processo de construção, e a conferência distrital, se eu não me engano, vai ser em agosto.
E a gente tem esse período agora para a gente poder mobilizar e fazer os nossos lados, porque a gente pensa na cidade mesmo como um todo, com todas as suas políticas intersetoriais, para as pessoas, com as pessoas. Eu acho que é só uma provocação aqui para todo mundo. A Codeplan, eu sei que ela já vai participar desse processo, acho que todo mundo aqui vai estar envolvido de uma forma ou de outra. Já tem um cronograma, não sei de cor, mas já está sendo programado, depois eu posso te passar. E aí a gente vai conversando, e quem está coordenando a Conferência das Cidades, assim, que eu vejo, é a SEGEDS, que é a Secretaria de Gestão do Território e Habitação. É o subsecretário Vicente, que está nessa coordenação. Glória Gama, trabalho na coordenação de estratégia de políticas intersetoriais com a Mariana Salles. E a minha fala aqui vem a título de colaboração. Eu estive por muito tempo no Ministério da Ciência e Tecnologia e também fiz parte do CNPq. E dentro dessa visão que foi falada hoje à tarde, alguns pontos eu marquei que são muito fortes. Então, assim, eu, gestor, como implementar a política? Que eu acho que é a principal pergunta aqui. Nós falamos aqui sobre a questão do território, a implementação ser o foco da política, a articulação política, a integração das políticas, o ambiente da formulação da política, e nos traz um desenvolvimento que a gente tem que ter foco no local. Faz essa ação do olhar do território, que é onde vai ter o resultado da política que a gente implementar. A questão da transversalidade, como que eu crio esse ambiente de oportunidade de diálogo. Então, quando a gente fala isso, e o Lúcio deixou bem claro a questão do foco no problema, eu quero chamar a atenção que essas ações de intersetorialidade foram alvo de pesquisas no passado, talvez não pelo Estado, mas com foco da política federal. Então, nós temos estudos focados nessa ação de cooperação interinstitucional. E eu quero dar exemplo aqui do que a Celeste comentou na época de 2000, 1999, onde foram implementadas plataformas, que naquela ação específica se chamava de plataformas tecnológicas. Mas o alvo principal é justamente como você vai implementar metodologias para você favorecer o diálogo, para que você não faça política sozinha, mas tenha um diálogo com o território. Então, esse método ele foi, inclusive, testado pelo CNPq, tem estudos produzidos, tem livros, a BIPT mesmo lançou o livro de plataformas tecnológicas. São fases que podem ser avaliadas, e aí o DEPLAN, como faz a política de planejamento, fica aqui a dica para fazer essa consulta, porque ela foi muito rica nesse período e, inclusive, deu várias ações de programas futuros que pegaram foco no desenvolvimento endógeno do território para trabalhar seus gargalos. Foram alvo também, por exemplo, de ações do Estado, onde esse método foi aplicado também no Rio de Janeiro, na parte do Jacarezinho, foi implementada essa metodologia para trabalhar o diálogo. Então, assim, eu queria contribuir com essa ação, que eu acho que ela é importante, porque às vezes está lá esquecida, mas ela é muito rica. Ela é rica em trabalhos, é rica em foco e rica em ação. E Celeste comentou aqui sobre as tecnologias, ferramentas tecnológicas. Naquela época, nós tínhamos um programa Socinfo, que veio agregar a esse tipo de ação para dar o resultado como foco em redes. Então, assim, fica aqui essa contribuição na questão dos estudos,
e resultando também que a gente está fazendo um esforço grande lá, né, na coordenação, com essa visão de intersetorialidade, né? E aqui eu quero citar um exemplo dos esforços que a gente vem implementando, né, que é o caso aqui da implementação aqui do Céu das Artes, que a gente vai fazendo articulações com várias secretarias para a gente favorecer essa discussão, onde a política não é da secretaria, mas é de todos, né? Então, assim, o recurso ele é conjunto, né? E como é que eu atravesso a minha capacidade, onde eu preciso trabalhar a transversalidade? E não é só o foco do governo, isso é o mais importante, é pegar o território, buscar a informação, buscar o gargalo e trabalhar em conjunto, porque ele, no território, ele também é um ator do processo, né? E a construção ela é feita de forma ativa quando você une todas as partes em rede, como falou Everaldo, né? Então, só queria contribuir com essa ação. Parabéns aos expoentes aí. Eu vou trazer aqui 5 autores que ajudam muito quando a gente está trabalhando na construção coletiva, né? E aqui foi até citado assim, en passant, mas não foi dito, né? Então eu lembro muito do Milton Santos, quando ele fala do calidoscópio, e ele fala que a gente tem que ter a visão do espectador, né? Uma coisa é você olhar a cidade de baixo e outra coisa é você olhar de cima do edifício. Depois, o próprio Foucault fala que o poder não existe, é uma relação prática, né? E o Lévy, como foi citado, Pierre Lévy, lá em Se Victoire, ele fala, né, olha, acaba que quando você tem as redes, as hipermídias, você acaba meio que fica nômade, né? Você fica, não tem uma direção, né? Porque é tanta informação que você se perde. Aí a gente vai lá para Castel, né, na lição das culturas virtuais, que ele diz que aí é o processo de comunicação. Como eu trabalho na área de planejamento, eu vou muito lá no Matos, e que diz que para um efeito desse que a gente tem que trabalhar, principalmente território, a gente tem que processar o problema. A gente tem que fazer a árvore do problema, a gente tem que discutir e esgotar todas as operações que nós podemos fazer. Agora, eu fico muito feliz porque este governo, às vezes a gente, até um governo tem as situações dele, né? Mas ele começou com uma roda de conversa, que parecia que ser uma coisa interessante. Porque, se você olhar um pouquinho para trás, você vai ver o Roriz, né, com o governo itinerante. Se você for um pouquinho mais para frente, vai ver o Cristóvão com orçamento participativo. E aí, às vezes, porque a gente fica tentando, indo e vindo, e talvez aí, eu acho que as metodologias mais modernas de planejamento, o Balance Scorecard, como a colega colocou, o escritório de projeto, ele vai trazer para você o foco da ação. Porque aí o Estado vai dizer assim, o que ele escolheu dentro daquele território e que foi aprovado. Então, basta só seguir. E aí seguir o que está no PPA. Que o PPA é o programa de governo, é a implementação, está tudo lá, está no orçamento, tá descrito como é que vai ser as ações, que projetos estão colocados. Então, eu louvo a iniciativa, né, da colega aqui, que trouxe esse debate, né, que é importante. E também coloco que eu acho que a Codeplan ela tem um papel extremamente importante nisso. Até porque ela traz a história do planejamento. Eu acho que ninguém consegue fazer planejamento, nenhum estatístico consegue fazer uma regressão se não tiver as séries históricas. Então, como é que eu vou fazer planejamento, como é que eu vou realizar coisas, como é que eu vou estudar o território, ali como diz o colega, sem eu ter a informação, né? Então, é louvável, e eu acho que a grande contribuição que nós estamos trabalhando e trazendo, e como o próprio Lúcio colocou aí, é a construção de um sistema de estatística para o governo do Distrito Federal, que esse sistema de estatística realmente reflita dentro das políticas públicas, até para você ter o foco. Essa é a reflexão que eu queria trazer. Muito bem. A gente tem que caminhar para o encerramento. Eu vou passar a palavra para a Celeste, para uns comentários finais. Celeste,
brevidade que o avançado da hora exige, mas eu queria já deixar um agradecimento aqui pela iniciativa, não é, pelos colegas da mesa pela presença, e depois dos seus comentários acho que a gente já pode encerrar. Tudo bem? Tá. Em primeiro lugar, eu fico muito satisfeita de ver que há uma convergência de pensamentos, né? Todas as pessoas entendem, percebem que é necessário que haja uma colaboração, que haja uma articulação colaborativa entre os órgãos, entre a sociedade civil, para se atingir objetivos específicos, né? O foco, né? No caso, quando a gente, como tratamos da criança candanga, né? Que é um projeto que já se propõe a isso, né? Eu acho muito importante que vocês percebam isso, que queiram isso, que procurem isso. E, mais uma vez, eu achei muito boa a contribuição da Glória, muito importante. Eu vou procurar esse material, né? Eu acho que não tem muita dificuldade de se criar um espaço virtual onde todos esses encontros se façam. Isso não é difícil fazer, não é difícil realizar. Infelizmente, eu não sei, até me pergunto se foi a caixa de Pandora que destruiu o GDF tecnologicamente. Eu não sei o que foi que aconteceu, porque nós já tivemos muito menos atrasados, né, tecnologicamente do que nós estamos hoje. Então, mas é uma coisa que eu considero realmente eu acredito mesmo que se pode criar uma plataforma digital onde tenha os espaços de interação, de grupos, de subgrupos, que tenha outros agrupamentos de grupos, que tenha agrupamentos de agrupamento e que tenha uma interação, uma coisa muito mais fácil, muito mais viável do que encontros físicos, que são muito importantes, né, mas que trazem uma série de dificuldades e custos e esforços, né? Então, eu só queria frisar isso. Realmente, eu perguntei para alguns colegas da área de informática, né, o Alexandre, e pessoas que confirmam que da viabilidade é possível e barateia muita coisa depois, no final das contas. E eu acho que é uma experiência que eu gostaria muito que fosse feita. Só isso. Muito obrigada pela atenção de vocês.